Bom dia, esse é mais um dia que o Senhor nos concedeu, né? Vamos nos alegrar para poder, assim, poder compartilhar a palavra de Deus que é universal, não é verdade? Temos que sempre lembrar que Jesus de Nazaré veio para Israel, né? Mas o nosso Altíssimo, ele é o quê? Universal, é sempre eterno para todos nós, não é verdade? Então vamos hoje fazer um resumão sobre esse tema, né, que é o novo nascimento, porque temos variedade de assunto que nós precisamos correr, né, junto com o tempo, que o tempo está corrido, verdade? E temos muitos assuntos a relembrar, né, a entender a interpretação já interpretada, não é verdade? Porque durante muitos anos nós vivemos de interpretações terrenas, não é verdade? Presta atenção. Então hoje nós vamos fazer um resumão, mas é preciso, né? É preciso que curte os nossos vídeos para poder mais pessoas alcançarem, na verdade, esse trabalho, esse carinho de pesquisar, de estudar. Compartilhe com seus amigos, irmãos, seus parentes, com seus grupos, né? E comente nossos vídeos, né? No comentário, comente. Fale, questione, pergunte, me ensine, faz alguma coisa, mas comente e principalmente vamos curtir os nossos vídeos, incentivar outros também a curtir para que nós venhamos avançar, tá bom? Preste atenção, hein? Se inscreva, deixe seu like. Então primeiro vamos lembrar, né, que nós estamos estudando. E aqui em João 3, quando fala, né, de Nicodemos visita Jesus, nós temos que entender texto e contexto para poder começar a compreender. Logo o contexto aqui, né, no capítulo 2, no versículo 23, veio o cabeçalho dizendo: Jesus conhece todas as pessoas, né? Então ele conhecia Nicodemos, verdade? Ele conhecia. E conhece a mim, conhece a você, conhecer todas, na verdade, porque ele é onisciente. Então ele já sabe de todas as coisas, verdade? Ele compreende todas as coisas, mas é preciso que nós, né, venhamos a avançar, né, na sabedoria, no intelecto. É preciso a gente ter essa necessidade. É necessário que venhamos a ter essa necessidade, não ficar 50 anos aí na escola bíblica e não passar de ano, né? Muitas das vezes não saber onde está um livro, onde está o outro e o que está falando, né? Para quem está falando, a cultura que está falando e não entender, na verdade, e achar, quando às vezes lê uma coisa, para nós, achar que é nós, hoje na nossa realidade, enquanto ali a gente tem que entender, nós ali, quem é que estava falando, né? Quem estava naquele tempo, naquela cultura, não é verdade? Então temos que entender a palavra para poder compreender e se libertar. Conhecereis a verdade e só a verdade libertará da ignorância, não é verdade? Então aqui nós temos no contexto, né, que Jesus conhece todas as coisas. Então você lê aí do 23, né, e o 25, não é verdade? Presta atenção. Que ele, Jesus estando em Jerusalém, né? Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, né? Creram em quê? No seu nome. Então, vamos já começar a entender que o nome é muito necessário que venhamos a compreender esse negócio de nome, né? Segunda Crônicas 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome, qual é o povo? O povo judeu, né? O povo judeu, aqueles que em Jesus, quando ele veio e pregou, muitos creram, né? Depois lá, muitos também, Pedro pregando, está no livro de Atos, também muitos acreditaram, muitos creram, e também na missão de Paulo, né? Muitos também se converteram a esse entendimento, verdade? Presta atenção. Então nós temos que entender o texto e contexto desse capítulo de João 3, não é verdade? Então, Jesus chegou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram.
creram em quê? Né? Então começa a fazer perguntas a você mesmo para poder entender. Quando você chega no capítulo 3, né, a partir do versículo 16, está falando o quê? Sobre a missão do filho. Qual era a missão do filho? Né? João 3,16. A missão do filho qual é? Trazer a vida eterna, né? Para aquele que crê, aquele que acredita. Não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira com o mundo. Aquele mundo, se Jesus de Nazaré veio para aquele mundo, né, do Israel, então para aquele mundo. Que mundo? Aquele que está em João 1,1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo, né? Em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual é esse nós? Habitou entre o Israel, entre aqueles que ele veio para salvar, né? Libertar, resgatar, trazer de novo o que é a vida. Porque qual é o objetivo de João 3,16? Entendeu? Então vamos agora compreender, né, que tudo leva, né, a esse texto e contexto, né? O homem é que virou a verdade de Deus em mentira, né? Transformou, né, o culto racional em mentira, em filosofia, né? Em filosofia vão, por isso Mateus 7, versículo 21 a 23, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso no seu nome, e apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque o homem, ele rompeu, né? Rompeu aquela liberdade em Cristo, não é verdade? Que nós alcançamos, e criou a sua própria religião, não é verdade? Então, criou a sua própria religião, porque Jesus não veio trazer religião, ele veio a libertar, não é verdade? Então, ele veio libertar. Então, o homem criou religiões, o homem criou de novo, né? Jesus, ele não ficou pedra sobre pedra, ele derrubou o templo. Então, de novo, a partir de Constantino, né, foi criado de novo templos feitos por mãos. Atos 17, versículo 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mão, mas enfim. Então se foi criado um sistema de novo, né, que é um anticristo, né, um sistema anticristo. Não vai não é a favor da graça de Deus. Então, a graça de Deus foi a libertação, né? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Mas esse sistema anticristo, né, foi assim trazer como num sapatinho de lã, que de novo a escravidão, não é verdade? Então preste atenção. Então nós entendemos que a missão de Deus, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça. Nós temos o quê? A vida eterna. Mas o homem, né, criou um sistema de filosofia grega. Então, o homem criou uma outra situação, não é verdade? Uma outra comunhão, verdade? Então, nós temos que entender a palavra para poder compreender. Então, João 3, aqui no versículo 1, tem a conversa, né? Agora, temos que prestar atenção que a resposta de Jesus, né, não é não responde a pergunta de Nicodemos, porque o raciocínio de Nicodemos é o mesmo raciocínio que muitos têm hoje, até os dias de hoje, né? Porque Nicodemos, havia entre os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os únicos, né, que tinha curiosidades, né, e estudou e começou a ensinar aos seus, né, aos seus liderados sobre a possibilidade da ressurreição, né? Entendeu? Porque os saduceus não acreditavam, não é verdade? Os zelotes, os essênios, então tinha outro ministério. Então os fariseus, eles já estavam entrando na visão. Por isso ele era um fariseu, um líder, né, do fariseu. Então, e por isso ele foi falar com Jesus. Mas eles não compreendiam, né, aquele ministério de Jesus, não é verdade? Então preste atenção o que ele falou. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era um dos principais, né?
Então este de noite foi até Jesus e lhe disse, agora preste atenção, né? Tanto é que ele já estava estudando que ele chamou ele de Jesus de Rabi. Rabi é mestre, né? Ele estava compreendendo, mas estava no sapatinho, porque, né? Preste atenção, porque era difícil aceitarem aquela realidade naquele tempo. Até hoje, né? Fazer o quê? Tem muitos Nicodemos por aí, que está em cima do muro. Então ele diz assim, ó, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí baralhou mesmo a cabeça de Nicodemos. Aí presta atenção o que Nicodemos entendeu, né? Nicodemos perguntou, mas como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma outra vez? Está entendendo? O que Nicodemos estava pensando? Que é a carne, que poderia já ser velho. Ele estava querendo entender como é que pode isso, né? Ser velho, como é que pode de novo entrar no ventre materno e nascer de novo? Está entendendo, gente? É diferente o que ele estava entendendo, o que ele queria saber para a resposta de Jesus, né? Aí Jesus falou assim, ó, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Jesus está respondendo, mas ele não, né? Que é nascido. Vocês precisam nascer de novo. Esse é o principal, né? Do que temos que entender, né? A principal frase. Vocês precisam nascer de novo. Então nós temos que compreender. E vamos então agora para 1 Coríntios 15, para poder entender de uma vez por toda o que foi dito a Nicodemos, foi dito a Paulo, né? Lembra que Paulo foi assim, saiu do corpo, foi e ouviu palavras, né, que ele disse que é difícil de compreender. Mas Paulo veio para poder falar universalmente, né? Nicodemos foi simplesmente para poder entender, para passar para os fariseus, passar para a realidade dos judeus. Mas Paulo teve este mesmo entendimento para passar, né? Para passar não somente para judeu, mas para todos, né? Para toda a realidade. Presta atenção. Então quem é carne, quem é espírito, né? Depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre joio e trigo. É muito importante que vocês entendam o que é joio e trigo. Vai assim aperfeiçoar mais o nosso conhecimento. Aí, antes de ler 1 Coríntios 15, vamos aqui em Hebreus 2, versículo 14, porque o que é nascido do Espírito, você vai entender, está aqui nesse versículo, né? O que é nascido do Espírito é Espírito, o vento sopra para onde quer, né? Várias vezes, entendeu? Presta atenção, assim como foi Jesus, presta atenção, ó. Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos, né? Os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Entendeu? Então lembre-se que ele se revestiu de carne exatamente para destruir aquilo que perdeu no primeiro Adão, a destruir a morte. E lembre-se que em 1 Coríntios 15 está escrito, me parece versículo 26, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Presta atenção, nós não lemos, né? Qual é o objetivo de João 3,16? Então o último inimigo a ser vencido, então se ele venceu o último, porque ele venceu todos, gente, entendeu? Então, o último, quando existe o último, porque existe alguns atrás. Então, o último inimigo a ser vencido, né, foi a morte. Então, se Jesus não venceu a morte, então Jesus até ainda nem veio, não, né? O pecado ainda existe no mundo, né? Presta atenção. Então, já foi consumado, né? Está consumado
o resgate, né, da morte, Deus, não existe mais morte. Então libertou de quê? Salvou de quê? Da morte. Leia Apocalipse 2, versículo 11, que fala sobre, né, a segunda morte ali. Então Jesus veio para trazer o quê? Vida e abundância, né? Assim. Então ele trouxe a vida de novo, né? A vida. Então quando morre a pessoa não fica mais dormindo como era no tempo de antes de Jesus vir, né? Hoje continua vivo, né? Só apenas se transporta, não é verdade? A sua origem. Na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus disse, né? Presta atenção. Então, olha bem, presta atenção aqui em 1 Coríntios 15, né? Presta atenção. No versículo 12 diz assim, olha, se o que se prega se o que a gente prega, né, é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, né? Não foi essa a missão de Jesus? Veio trazer vida, né? E veio mostrar com a sua missão, mostrar, né? Se mostrou para Pedro, né? Andou com variedade, andou com aqueles dois do caminho de Emaú, né? E assim se mostrou quando as mulheres foram ao seu túmulo pela manhã, na verdade, depois da cruz, né? Os anjos, né? Tem versão que é 2, tem versão que é 1, tem versão que fala que o anjo veio voando, tem versão que fala que ele estava lá no túmulo sentado, mas não importa, o que importa é a mensagem de falar, ele não está aqui, ele já ressuscitou, presta atenção. Então é ignorância do homem, né, ainda viver Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, né, foi que disse, fazer isso em memória de mim, né? Falou com os judeus, os seus discípulos ali, a sua igreja, porque eles estavam ali com ele, né? Então fez aquilo naqueles dias, nas 3, até ele voltar, e ele voltou, né? Ele ressuscitou, né? Foi o homem que falou isso, o filho do homem, né? Que foi, em semelhança de homem, né? Ele era, e ele falou ali, fazer isso em memória de mim, né? Então há um relato de Paulo falando com os coríntios, explicando, né, o que foi falado para ele, que Paulo nem Lucas andou com Jesus, mas ele relatou ali o que foi dito por Lucas para ele, para que eles parassem de ser egoístas, né? Porque eles estavam fazendo festas, comiam, então ele falou, né? Porque, olha, que vocês não comem em casa, é melhor vocês comerem em casa. Então dali o sistema fez uma doutrina, né? Se esquecendo que quem falou aquelas palavras foi Jesus de Nazaré. Mas nós vivemos Cristo, não vivemos Jesus de Nazaré, não é verdade? Presta atenção. Então quando ali falou para eles, quando vocês estão fazendo enquanto vocês fizerem, né, estão anunciando a morte. Mas quem estava anunciando a morte? Eles, porque Jesus ali estava vivo, né? Anunciou a morte, ele falou assim, até que eu venha, né? Até que eu me mostre para vocês que eu não morri, que eu estou vivo, né? Entendeu? Presta atenção, porque era necessário, né? No sábado não se fazia nada, então era para eles fazerem isso no período do sábado, né? Então tinha que ficar ali no sapatinho e fazer aquilo em memória, né, do Jesus de Nazaré, não é verdade? Porque está falando do cálice ali, ele fala do cálice, né? Esse é o cálice que da nova aliança, ele estava falando assim, ó, esse é o cálice da nova aliança, falando para eles, né, que eu pago por vocês, né? O cálice, quem que era cálice, né? Cálice quer dizer sofrimento, né? Sofrimento, tanto é que Jesus falou, Pai, afasta de mim esse cálice, entendeu? Então presta atenção. Então nós temos que entender, porque vem a tradução verdadeira, né? É hebraica, né? Então nós temos que entender que foi passar hebraico, aramaico, escrito em grego, né? Também, e tudo até chegar à nossa linguagem foi perdido muito, né? Da intenção, né? Do autor verdadeiro. Então tem que entender que Jesus estava apenas anunciando a nova aliança com eles ali, né? E falou, fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer símbolos? Não.
fazer isso em memória de mim, ficar juntos, esteja, né, fazer a comunhão, tenham comum união em memória de mim, entende? Presta atenção. Então, nós vamos entender, né, porque Jesus, no versículo 13, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo, aqui não está falando de Jesus, já está falando dos mortos. Ele está falando assim, ó, ali ele está falando, se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Entendeu? Ele então está falando já as coisas que ele ouviu, né? Palavras inefáveis que ele tinha que passar para a humanidade, né? E a humanidade entender. Então todo o evangelho é sobre isso. O homem que inventou um montão de filosofia, né? Presta atenção. Então, aí ele diz assim, ó, versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem que nos seus pecados, né? Que o fim da lei, né, foi Cristo, né? E Romanos 8 diz que nenhuma condenação agora há, porque, né, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E a condenação de quê? Né? Das coisas da lei, da tradição da lei, não é verdade? Então, se Cristo não ressuscitou, ainda é vã, né? O que se fala, o que se crê, não é verdade? Presta atenção. Então, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, vocês ainda permanecem que nos seus pecados, né? Então, ainda mais os que adormeceram em Cristo, estando perdidos. Presta atenção no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas na vida terrena, né, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Temos que ter esse entendimento, né, da vida, do corpo espiritual. Agora preste atenção. Aqui vocês leiam tudo a partir do versículo 35 de 1 Coríntios 15. Entendam, pelo amor de Deus, né? Mas alguém dirá, como é que, né, a resposta para Nicodemos aqui, né? Que ele falou também para Paulo explicar, porque aquele povo era difícil, né? Entendeu? Presta atenção. Como é que os mortos ressuscitam, né? Porque Nicodemos estava pensando que era carne, que pode ficar velho, nascer de novo, entrar no ventre. Mas olha a resposta aqui. Mas alguém dirá, como é que os mortos podem ressuscitar, né? Como é que pode um velho, sendo velho, nascer de novo? Presta atenção. Aí diz assim, ó, e com que corpo virão, né? Com que corpo vão nascer de novo? É verdade? Com que corpo? Então diz assim, ó, versículo 36, insensato, presta atenção, gente, pelo amor de Deus, insensato, o que você semeia não nasce-se primeiro que não morrer, né? Então tem que morrer o corpo físico, né? Para poder nascer de novo, não é verdade? Não é entrar no ventre, Nicodemo. E quando se semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, né? Então, não semeia o mesmo corpo. Se semear a Maria, né? Não necessariamente vai nascer Maria, pode nascer Madalena. Entendeu, menino? Presta atenção. Mas Deus lhe dá corpo, Deus lhe dá corpo, entendeu? Então, ele dá corpo, ele dá, né? Olha Ezequiel 37, né? Pode estar sequíssimos os ossos, não é verdade? Que foi a missão de Jesus, né? É a missão de Jesus. Ezequiel 37 foi a missão de Jesus. Então, preste atenção. Deus lhe dá corpo, como ele quer dar a cada um das sementes, dá o corpo como o quê? Apropriado. Presta atenção, 39. Nem toda carne é a mesma. Entendeu, menino? Presta atenção, nem toda carne é a mesma. Versículo 40. Também há corpos celestiais. Tá entendendo? Não precisa, é só ler a Bíblia. Entendeu? Há corpos celestiais e corpos terrestres, né? Entendeu? Presta atenção. E sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra a do corpo terrestre. Entendeu, menino? Presta atenção.
Ó, uma é a glória do sol e a outra glória é da lua, outra é da estrela, porque até entre estrela e estrela há diferença, entendeu? De glória. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo, é preciso entender. Semeia-se o corpo da corrupção, né? E ressuscita o corpo que é incorruptível, né? Da incorrupção. Lembra-se que no livro de Tessalonicenses fala corpo corruptível e corpo incorruptível, né? É corpo físico e corpo que não é físico, entendeu? Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 44. Semeia-se o corpo natural, preste atenção, e ressuscita o corpo espiritual. Ah, né? A gente poderia acabar o vídeo aqui, entendeu? Semeia-se, né? O corpo natural, né? Se enterra e nasce o corpo espiritual. Presta atenção, que o espiritual está vivo. Presta atenção, se há corpo natural, há também corpo espiritual, gente. 1 Coríntios 15, 44, estou lendo. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Eu vou pular para o fim, que diz assim, ó. Aqui no versículo 54, que diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada está a morte pela vitória. Então já foi tragada a morte pela vitória ou não? O último inimigo a vencer foi a morte, entendeu? Então já se revestiu, né? A palavra diz que já então se revestiu o corpo, mortal, já se revestiu da imortalidade. Entendeu, menino? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Entendeu, menino? Preste atenção. Então vamos ficar por aqui e compreender de toda maneira, né? Sobre isso. Entendeu? Preste atenção. É desse jeito, hein? Temos que compreender. Vamos. Então compreendemos, né? Que Nicodemos, ele não compreendia o que Jesus respondeu a ele. Mas nós, como Nicodemos, entendemos hoje, né? O que Jesus estava falando. Então vamos notar que a pergunta, né? E a pergunta de Nicodemos é diferente da resposta de Jesus, como disse. Então, a resposta e propósito de Deus é João 3, versículo 4, né? Nicodemos falou, né, sobre reencarnação, mas Jesus respondeu sobre ressurreição, né? Presta atenção. Jesus respondeu sobre ressurreição. João 3, versículo 3. João 3, versículos de 6 a 8. Jesus se admira da sabedoria do homem, né? Do homem quanto às coisas espirituais, né? Ele se admirou, né? Falou com Nicodemos, João 3, versículo 9. Você é líder e não sabe disso? Você é líder de coisas espirituais? Porque quem lidera, né, coisas, filosofias, né, religiosas, né, é líder, né? Presta atenção. Então, o importa é nascer de novo, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, né? E presta atenção. Então já deu ou não deu? Presta atenção. Então Jesus batizava com a palavra. Jesus batizou todos com a palavra. Está lá em João 3, versículo 22, né? Que Jesus também batizava. João 3, 22. Então nós temos que compreender a palavra, na verdade, presta atenção, né? João preparava o caminho do arrependimento, né? João preparou o caminho do arrependimento, o arrependimento da ignorância, arrependimento do pecado, né? Daquela transgressão da lei, né? Porque eles transgrediam a lei. Então, nós temos que entender que compreender Efésios 1, versículo 13, né? Nele que agora vós estáis,
depois de ouvir a palavra, né? A palavra da vossa salvação, tendo nele crido, né? Você vê, é que você creu, né? Tendo nele crido, fosse selado pelo Santo Espírito da promessa. Entendeu, minha? Presta atenção. Então nós vamos ficar por aqui. Espero que eu tenha me fazido entender, né? Me feito entender. Porque precisamos avançar, né? Avançar no conhecimento, né? Precisamos avançar no conhecimento. João 3, versículo 22, diz assim, ó. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles o quê? E batizava, entendeu? E batizava. Só que Jesus batizava com o quê? Com que nós estamos nos batizando agora, a palavra, entendeu? É a palavra, batizava a palavra, nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra, né, da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado pelo Espírito da promessa. Então o novo nascimento é espiritual, não é verdade? Nós temos que sair desse entendimento só da matéria e avançar para o entendimento espiritual. Já entendemos que na morte do corpo físico continuamos vivos, né? No corpo imortal, que se transporta para onde o Criador designar, né? O vento sopra para onde quer, né? Presta atenção, foi falado, né? Então, nós temos que compreender. O homem entende que o nascer de novo é a sua conversão religiosa, né? Pode ser também que eles entendem também uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida radical do seu modo de viver e pensar, né? Mas nesse modo, então, observemos, né? Romanos 12, não é verdade? Lá está escrito, precisamos sim nascer de novo, nos transformar, tendo um culto que é racional, que é a transformação, não é o culto de oba-oba, e nem o que Jesus mandou de adoração, mas precisamos, para nascer de novo, ter um culto de quê? De transformação. Romanos 12, leia lá. Jesus disse, Nicodemos, é preciso nascer de novo, então é preciso, né, nos transformar pelo culto racional, entendeu, minha? Presta atenção, leia lá, tá? Então cremos em muitas coisas pelas nossas atitudes, né? Pela nossa religiosidade, mas podemos nascer de novo crendo somente que em Yahu, né? Em Yahushua, né? Em Yahu, Shalom, em Yahu Jireh, né? Precisamos entender o nome, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? E orar, se humilhar, entender, né? Que nós não somos bambambam coisa nenhuma, né? E se humilhar e orar, né? E se converter da sua má atitude, da sua religiosidade, se converter da sua sabedoria, se converter do seu mau caminho, aí então eu ouvirei, né? E sararei a sua terra. Presta atenção, corpo físico, aí sararei, entendeu? Presta atenção, nascer de novo é compreender, né? É compreender. Escreva, deixe